Você pode se sentar. Se você não cumprimentou a pessoa que está do seu lado, que eu acredito que você cumprimentou, né? Aleluia. Neide, seja bem-vinda. Estezinha. Aleluia. Me perguntaram várias vezes. Obrigada, louvor. Muito obrigada. Queridos, vamos dar uma salva de palmas para eles. Eles são rápidos. Tiveram intercorrência aí no meio e já organizaram tudo. Só quem viu que viu. Quem não viu falou, oxe, aconteceu alguma coisa? Eles estavam preparados para resolver todos os problemas. Perguntaram sobre meu marido. Meu marido foi escalado para trabalhar em cima da hora, por isso que ele não veio. Amém? Mas está tudo bem, né? Está trabalhando, né? Quem não sabe, ele é policial militar, então enquanto nós estamos aqui louvando e adorando ao Senhor, ele está fazendo a nossa segurança. Importante isso, né? Aleluia. Sabe, junho e julho nós falamos nas quintas-feiras sobre o nosso estudo. E temos falado a importância do estudo da palavra, a importância de orarmos, a importância de aprendermos a orar. E estes 2 meses o tema é oração que prevalece. Então, quinta-feira, toda quinta-feira tem algo novo. Aí você fala assim, mas eu já sei tudo sobre oração. Será? Será? Sabe? E eu quero te dizer, se você acha que sabe tudo sobre oração, eu quero te dizer, seja humilde o suficiente para entender que você não sabe tudo. Amém. Nem quando a gente vem ministrar, a gente estuda o tema para ministrar. A gente sabe tudo? Então eu quero dizer a você, sabe, quinta-feira é o dia que a nossa igreja se reúne para aprender mais do Senhor. Algumas pessoas falam assim, mas por que não tem escola bíblica dominical, como tem em algumas outras igrejas? Até outras igrejas Verbo da Vida também. Por que vocês não fazem o domingo de manhã, uma escola bíblica dominical? Porque a escola bíblica dominical, ela é específica para ensino. E o nosso ensino, ele é na quinta-feira. Então, se você quer uma escola bíblica dominical, eu vou te dizer, nós temos uma escola bíblica de quinta-feira. Então, onde é a sua escola bíblica? Fala comigo, na quinta-feira. Na quinta-feira é a nossa teoria, mas na terça-feira é a nossa prática. Então, nós temos na terça-feira a nossa escola prática e na quinta nós temos a nossa escola bíblica. E no domingo nós temos o quê? O nosso culto de celebração, o nosso culto da família, o nosso culto onde todos estamos reunidos. Então, é importante sim, queridos, vocês estarem aqui na quinta-feira aprendendo mais do Senhor. É importante vocês estarem aqui na terça-feira orando. Estamos orando como igreja, pela igreja. Sabe essa cadeira que está vazia aí do seu lado? Bate nela e fala assim, eu sou responsável por isso aqui. Somos, né? Aleluia. Aleluia. Vamos entrar na palavra agora? E dito isto, na quinta-feira foi uma ministração muito boa. Pastor Alexandre trouxe, o tema foi oração em outras línguas. Foi muito bom. Né? Foi muito divertido, né? Parece que a gente estava mais numa conversa do que num culto, né? Foi divertido. A Mônica, né, aceitou Jesus no final do culto, né, Mônica? Quem estava aqui sabe da história. Foi muito divertido, é muito divertido. Nós somos uma família divertida, amém? E aí, eu fiquei pensando, fiquei orando ao Senhor. Essa semana eu tirei uma semana de oração em outras línguas, algo mais intenso. E mesmo ele falando sobre isso, eu acho importante a gente falar um pouco mais sobre isso, porque é um tema que não se encerra. Se eu falar aqui hoje, se quinta-feira for oração em outras línguas, se domingo que vem for oração em outras línguas, você fala, parece que vai ser tudo repetido. Não, não vai ser repetido, porque o Espírito nos vivifica e ele vivifica a palavra. Amém? Sabe, então eu quero falar hoje sobre a Trindade.
Trindade é uma palavra que a gente não encontra na Bíblia. Mas quando a gente fala sobre Trindade, a gente fala sobre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, nós cremos no Deus Pai, nós cremos em Deus Filho e nós cremos em Deus Espírito Santo. Cada um tem uma função. Isva, como é isso? Como eu falei, a palavra Trindade, ela não existe na Bíblia. Mas você sabe que a palavra Bíblia também não existe na Bíblia? Existe lei, o livro desta lei. Então, é uma nomenclatura que a gente usa para definir que é um Deus e 3 pessoas. Fala comigo, um Deus, 3 pessoas. São 3 pessoas distintas, porém elas são coexistentes. Uma não existe sem a outra, uma não funciona sem a outra. Quando a gente pensa em Deus na Trindade, a gente precisa entender, Deus ele tem a preeminência, ou seja, ele tem o poder da criação. Deus ele tem a preeminência na criação. Como a gente vê lá em Gênesis 1, e disse Deus, e Deus fez, e era bom. Então Deus faz o quê? Fala comigo, Deus criou todas as coisas. Vamos de novo, Deus criou todas as coisas. Ele tem o poder de criar todas as coisas. Então, quando a gente olha para Deus, quem é Deus? Sabe, inclusive, isso é importante para a gente aprender quando a gente vai orar. Quando a gente vai orar, a gente fala assim, eu oro em nome de Deus, eu oro em nome de Jesus, eu oro em nome do Espírito Santo. Eu não sei se você já teve essa dúvida, eu já tive essa dúvida, estou falando de mim. Né? Tipo, e agora, o que eu vou fazer? Para quem que eu vou orar? Quando a gente entende a Trindade, a separação da Trindade, a gente direciona a nossa oração de forma mais fácil. Então, quem é Jesus? Eu brinco quando eu estou dando aula, eu falo, quem é Jesus? Eu preciso saber quem é Jesus. Eu quero muito conhecer, que é a musiquinha que a gente tem do Diante do Trono, que as crianças ouviam, quem é Jesus? E foi uma música onde as crianças aprendiam sobre Jesus. Essas músicas, elas são didáticas, elas não são só para deixar a criança lá ouvindo, não, elas vão colocando dentro delas, quem é Jesus? Eu preciso saber, quem é Jesus? Eu quero muito conhecer. E Jesus, ele tem a preeminência, ou seja, ele tem a responsabilidade na redenção. Então, Deus criou todas as coisas, amém? E quando Jesus vem, eu estou falando bem resumidamente, amém? Poderia falar um pouco mais sobre a criação, sobre cada um, mas hoje eu vou falar um pouco mais sobre o Espírito Santo. Então, quando a gente fala sobre Jesus, ele tem a preeminência na redenção. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, de uma maneira tão grande, como a gente diz lá no departamento infantil, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Né? As crianças que eram da nossa salinha ali, ó, tudo deram um sorrisinho. Quem sabe que é assim, não é assim? De tal maneira. Então, quando Jesus vem, ou seja, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o que Jesus veio fazer? Ele veio morrer em meu lugar, para que eu tenha acesso à vida eterna. Resumidamente, amém? Bem resumidamente. Então, nós amamos Jesus. Por que nós amamos a Jesus? Porque Jesus fez o que nós jamais faríamos. Jesus morreu por mim, eu não poderia morrer por ninguém. Ele morreu por mim. Eu não poderia sequer falar assim, olha, não, seu filho está morrendo, não, deixa eu morrer no lugar dele. Isso nem existe. Eu não posso morrer pelos meus filhos, apesar de amar os meus filhos. Eu não poderia morrer por eles. Jesus morreu por mim, por você e por todos nós. Para quê? Para que a gente não vivesse uma vida medíocre, mas a gente vivesse uma vida excelente, não somente nesta terra, mas também na vindoura.
Porque a nossa vida, a nossa fé, como diz a palavra, ela não está baseada nessas coisas terrenas. Não é, a gente não está aqui contando vantagem. Gente, olha só, essa semana eu comprei uma casa, comprei um carro, aí o outro, mas eu comprei 2 casas, eu comprei 3. A gente não está fazendo leilão de quem fez mais aqui. Mas entenda que quando Jesus morre por mim, quando Jesus morre por você, Ele fala assim, venha para o gozo do teu Senhor. Entre em uma vida eterna. A nossa vida não está baseada em coisas, mas a nossa vida está baseada na palavra. Amém? Tenha coisas, compre a sua casa, compre o seu carro, compre casas, tenha viagem, queridos. Tenha perfumes, faça o que você quiser. Mas entenda, você vai trabalhar para ter tudo isso e está tudo bem, e está tudo bem. Aleluia. Não estou dizendo aqui não faça, não, você só vai viver a sua vida eterna, não é sobre isso. Mas quando a gente olha para o Espírito Santo, ele tem a preeminência na sua santificação. Que na verdade, esta é a grande diferença entre nós e todas, 100% das pessoas do Antigo Testamento. Porque eles não tinham o Espírito Santo onde? Habitando dentro deles. Eles eram direcionados em alguns momentos, eles tinham os profetas, eles tinham os sacerdotes, eles tinham os reis. Em alguns momentos eles tinham juízes que guiavam o povo. Mas hoje Deus tirou os juízes, Deus tirou os profetas e fez o quê? Colocou o Espírito Santo em nós. Por quê? O Espírito Santo em nós nos guia em toda a verdade. A Bíblia diz lá em Efésios, diz em Lucas também, que sem santificação ninguém verá o Senhor. Ou seja, Jesus morreu para que você tivesse vida e vida em abundância. Jesus morreu para que você chegasse lá na vida eterna. Mas aí ele vem e fala assim, olha só, todo mundo tem direito à vida eterna. Agora, para chegar lá tem que ter a santificação. Quem está afim de se santificar? Entenda, queridos, entenda que Deus ele é tão justo, que este é um dos atributos de Deus, ele é justo, ele é o justo juiz. Deus ele é tão justo, que existem pessoas que no leito de morte, elas aceitam Jesus como Senhor e Salvador da vida delas, e elas vão para o céu. Aí você fala, mas não teve tempo de se santificar, não teve tempo de ser batizada, não teve tempo disso. Mas entenda que para estarmos no céu, um dos pré-requisitos é aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Isso está lá em Romanos 10. Crer com o coração e confessar com a boca. Agora, eu quero perguntar para você. Você morreu depois que você aceitou Jesus, sim ou não? Quem aqui morreu depois que aceitou Jesus? Ninguém, né? Então você tem a obrigação. Eu posso usar essa palavra, obrigação, aqui? Estamos em casa? Temos visitante, mas estamos em casa. Você tem a obrigação de se santificar. Eu vou morrer amanhã, se santifique hoje. Eu vou morrer daqui 10 anos, se santifique de hoje até 10 anos. Porque sem santificação, o que acontece? Ninguém, fala comigo, ninguém verá o Senhor. Está lá em Efésios 5. Coloca aqui, Ana, por favor. Não, desculpa, Hebreus 12, 14. Efésios 5, 1 fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aqui, procurai viver em paz com todos e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, o que a gente precisa entender quando a gente lê Hebreus 12, 14? Fala comigo, a obra do Espírito Santo é muito importante. E aí eu quero te dizer algo, quando Deus cria todas as coisas, quando Ele envia Jesus para te resgatar, para que você seja redimido, e quando Jesus volta, como a gente vê, abra sua Bíblia aí em Atos, Atos 2. Atos 2.
Atos 2. Ao chegar o dia de Pentecoste, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, fala comigo, de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Aí olha comigo uma coisa, como é interessante, no 4 fala assim, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Quando a gente olha, ao chegar o dia de Pentecostes, olha aqui comigo algo. O que aconteceu? Jesus veio, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, amém? Estou contando a história para você entender o que aconteceu aqui em Atos, o que isso significa. Quando ele morre, quando Jesus morre, e fica ali todo mundo, nossa, Jesus morreu, o nosso Messias, o nosso Rabi, o nosso Senhor. Com 3 dias ele ressuscita. E quando ele ressuscita, ele se apresenta aos seus discípulos, aqueles que tinham crido nele. E ele passa mais 40 dias com esses discípulos. Fazendo o quê? Antes de morrer, ele fala, eu vou morrer, esse templo vai ser destruído, esse templo vai ser reconstruído em 3 dias. E ele começa a falar algumas coisas para os discípulos, que em princípio, aqueles discípulos não conseguem entender. Porque imagina, Jesus está num prédio e ele fala assim, ó, esse prédio vai ser destruído e reconstruído em 3 dias. A nossa mente natural consegue imaginar isso? Mas ele falou. E depois ele provou que foi isso que aconteceu. Mas ele não estava falando do prédio físico. Ele estava falando de toda uma doutrina, ele estava falando de tudo aquilo que eles estavam vivendo naquele momento. Então, quando eles estão reunidos aqui em Pentecostes, o que Jesus fala antes disso? Vocês precisam ser revestidos de poder. Por quê? Porque a partir de agora, vocês serão as minhas testemunhas em todos os lugares que vocês forem. Só que, antes de vocês irem, vocês vão receber algo, vocês vão receber poder, vocês vão ser revestidos de algo que vai fazer com que onde vocês estiverem, vocês tenham a minha presença. Amém. Lá em João 16 ele fala, eu preciso ir para que o Consolador venha. Aí vamos lá pensar, ele está lá nesses 40 dias com seus discípulos, e aí Jesus fala, é importante que eu vá. Está tudo lá no 16, João 16, eu só estou resumindo. Que Jesus fala assim, é importante que eu vá. Agora você imagina aqueles discípulos que já tinham visto Jesus morrer daquela forma que ele morreu. Que não foi uma forma simples, que teve toda aquela crucificação, que teve aquela peregrinação, e ele morreu no madeiro, no meio de dois bandidos, digamos assim. Mas tem um nome que a Bíblia fala, que não é bandido, é outro nome, né? Enfim. 2 ladrões, exatamente. Ao lado de 2 ladrões. Então, assim, dentro deles, nossa, Jesus foi muito humilhado. Jesus, você vai morrer de novo. Agora que o Senhor ressuscitou, vai morrer de novo. Imagina, queridos, a cabeça daqueles discípulos. Não, Jesus, não vai. Não, Jesus, fica entre nós. Não, nós vamos te proteger. Fica aqui, fica aqui. E aí Jesus fala, se eu não for, o Consolador não pode vir. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Mas Ele habita em vós e Ele estará com vocês quando? Para sempre. Então Jesus estava falando, vocês não vão ficar órfãos. Vocês andaram comigo, vocês ouviram a minha voz, vocês ouviram o meu testemunho, e tudo o que eu falei aconteceu. Vejam, eu estou aqui, mas eu preciso ir. E aqueles discípulos, eu não sei você, querido, porque às vezes a gente lê a Bíblia e fala, Jesus falou, eu vou, é importante que eu vá para que o Consolador venha. Aí a gente está imaginando a cara dos discípulos igual a vocês, assim. Eu não sei vocês, mas tinha lá um tal de Pedro, sabe o Pedro? Não, Rabi, não vai. Eu vou cortar a orelha de qualquer um que chegar, que se atrever a chegar perto do Senhor. Nessa hora, Judas já tinha morrido, não estava mais entre eles, não era mais um discípulo, ele já tinha morrido.
quando Jesus ressuscita, amém? Mas eles estavam ali, Senhor, nós vamos te proteger, nós vamos te proteger. E de repente ele fala, não, é importante que eu vá, porque senão o Consolador não vem. E aí, quando a gente pega a palavra, que a gente vê quem é esse Consolador. Abra aí em Atos 19. Lá em Atos 19, no versículo 2. Olha como é interessante. O que está acontecendo? Nós lemos ali, vocês vão ser revestidos do alto, vocês vão ser revestidos de poder. Ou seja, o que Jesus estava dizendo, eu vou, mas vocês vão ser revestidos de poder. Vocês vão ganhar um presente, que esse presente, que é o Espírito Santo, amém? Ele vai te ajudar onde você precisa de ajuda. E aí os discípulos começam a ir a todos os lugares, fazer o quê? Falar sobre Jesus. Aqui que nasce, queridos, eles são chamados cristãos. Aqui, quando a gente vai ler sobre história, sobre esse tempo, a gente vê que este nome cristão, ele nasceu nessa época. Por quê? Porque eles falavam, olha só, aqueles ali, eles são aqueles que seguem o Cristo. Eles são os cristãos. Eles seguem quem? Cristo. Então, eles eram diferenciados porque eles eram cristãos, porque eles seguiam a Cristo. Mas olha só que interessante, eles estão indo em todos os lugares, eles estão pregando, e aqui o 19 fala assim, no versículo 1, e aconteceu que, enquanto Apolo estava em Coríntio, Paulo, depois de atravessar as regiões mais altas, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos, ou seja, presta atenção comigo, alguém já tinha vindo antes dele. Está comigo aqui para você entender o que aconteceu? Jesus, vamos lá, vou fazer um resumo aqui, ó. Jesus morreu, ressuscitou, falou, eu vou para o Pai, é importante que vocês sejam revestidos de poder. Jesus volta e os discípulos fazem o quê? Se espalham para levar a palavra da verdade, para levar Cristo. Quando eles vão, eles estão o quê? Munidos do poder do Espírito Santo. Amém? E aí, ou seja, como a gente viu aqui, depois de atravessar as regiões mais altas, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos. Então, alguém já tinha ido falar antes dele. E olha só qual é a pergunta. O 2, perguntou-lhes, recebeste o Espírito Santo quando crerdes? Eu quero perguntar para vocês, olha só, os discípulos, aqueles que estiveram com Jesus, aqueles que ouviram tudo aquilo que Jesus falou, os nossos primeiros cristãos ali desde o começo, entendendo a importância do Espírito Santo, chega em um ambiente onde as pessoas já tinham ouvido falar de Jesus. Acho que estou falando rápido, fala devagar agora. Que já tinham ouvido falar de Jesus, aqueles discípulos perguntam assim, vem cá, você já recebeste o Espírito Santo? Por que ele faz essa pergunta? Fala comigo, porque é importante. Porque é necessário. É como se falasse assim, olha, você agora pode ir em qualquer lugar que você quiser, mas para isso você precisa estar com energia. Quem é a energia? O Espírito Santo. Ele é a sua energia. Se a gente for comparar mais ou menos com um carro, é a gasolina. Mas é interessante que esses dias eu estava falando com uma amiga minha, e aí ela falou assim, Iso, eu estou sem vontade de sair de casa, o meu motor... Aí eu falei assim, está sem gasolina hoje? Ela falou, não, estou com problema no motor de partida. Falei, no motor de partida? Eu não quero nem sair da cama hoje. Eu falei, então vamos resolver esse negócio. Vamos fazer uma chupeta aí, colocar energia nesse lugar para andar onde você precisa andar, queridos. Sabe que muitas vezes na nossa vida, a gente está com problema no nosso motor de partida? E o que é o motor de partida? Você pode estar com um tanque cheio de gasolina, mas se você não tiver uma bateria, você dá na chave e faz assim, tom, 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 tom. Não, nesse som não, foi horrível, gente. Qual é o som que faz? Tec, tec, tec. Aí, pronto, aí, tá vendo? Tec, tec, tec. O que é esse tec, tec, tec? Bateria fraca. Às vezes não dá nem sinal. Só liga aquela luzinha lá da bateria.
Descarregou. Por que que descarregou? Porque não carregou. E eu quero te dizer, a bateria do Espírito, ela é inesgotável, mas você precisa carregar a sua bateria. A palavra diz, enchei-vos do Espírito. E você sabe que não é, a gente não tem um posto de gasolina, quando a gente tem um posto de gasolina para colocar gasolina no nosso carro. Mas a gente não tem um posto do Espírito Santo. Chega aqui no posto do Espírito Santo do pastor Joselito e fala, completa o tanque. Aí ele vai, pronto, uau, e já sai profetizando, e falando em línguas, e colocando a mão em todo mundo, e rodando, e sapateando. Isso não existe. O que é encher-vos? Fala comigo, minha responsabilidade. Aí voltando ali, Ana, por favor, coloca aqui de novo. Eles responderam, não, nem sequer sabíamos, nem sequer ouvimos dizer que há Espírito Santo. Há alguém aqui essa noite que nunca ouviu sobre o Espírito Santo? Agora, essa é a primeira pergunta, se há alguém aqui que nunca ouviu. Agora, a segunda pergunta é, quem aqui está considerando verdadeiramente o Espírito Santo? Porque essa para nós hoje é a verdadeira pergunta. Eu posso viver a minha vida sem considerar o Espírito Santo? Posso. Eu vou para o céu? Vou, querido, mas eu vou te dizer, enquanto eu vou para o céu, eu vou viver uma vida medíocre. E as tentações serão fáceis. Sabe, a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. Nós somos tentados pelas nossas próprias tentações, como diz lá em Tiago. O que é uma tentação? Só rapidamente aqui falando. O que é uma tentação para você pode não ser para mim. Eu gosto demais desse exemplo. Às vezes você está lá mexendo no notebook, lá no computador, e aparece lá uma imagem pornográfica. Eu, Isva Graciano, olho e falo assim, tem vírus no meu computador. Eu desligo, eu fecho aquilo e dou um jeito de arrumar. Agora tem gente que quando vê já passou 2 horas naquele site pornográfico. Ou seja, o que para mim não é uma tentação, para outra pessoa é. Eu conheço uma pessoa que passa horas e horas e horas jogando videogame. Adulto. Para mim isso não é tentação. Eu nem jogo. Quando eu era adolescente até jogava ali uma partidinha, tal. Mas assim, acabou. Mas isso é um vício. Tem gente que olha e fala assim, nossa, eu não posso ver cigarro que eu já estou querendo fumar. Para você, cigarro é uma tentação? Não. Mas para quem fumou cigarro a vida inteira e está tentando largar, é uma tentação? Sim. Então, entenda, tentação é algo particular. Agora, existe um antídoto sobre todos esses vícios, chamado Espírito Santo. Porque quando a tentação chega, nós temos um ajudador que vai nos ajudar a não cairmos em tentação. Porque cair em tentação é não se santificar. E aí vem uma condenação. E essa condenação chega, e quando essa condenação chega, queridos, porque é o seguinte, o pecado, ele tem um prazer momentâneo. Momentâneo. O pecado te traz um prazer momentâneo. Porque se fosse somente uma coisa ruim, rapidamente a gente deixava. Mas você sabe que o pecado, em muitas áreas, ele é prazeroso? Imagina uma pessoa dessa que joga videogame, um monte. Passa muito tempo jogando videogame. Para ele é prazeroso, é ou não é? Ele gosta daquilo. Aí chega ali no final do dia, não produziu nada, não fez nada, vai dormir, o que vê dentro dele? Um vazio. Aí ele fala, amanhã eu não vou jogar. Ou então amanhã, se eu joguei 6 horas hoje, amanhã eu vou jogar só 1. Mas aí não consegue. Por quê? Porque o combustível está
baixo. E a luzinha está lá ligando assim, ó. Tu, 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 tu. Por quê? Considere, querido, o Espírito Santo. Porque quando a gente considera a obra do Espírito Santo na nossa vida, a gente está considerando a obra de Jesus e a gente está considerando a obra de Deus na nossa vida. Não tem como eu desconsiderar o Espírito Santo. Falo, não, a minha vida é só Jesus, eu não quero saber de Espírito Santo, eu não quero saber de Deus, eu não quero saber de nada, eu só quero saber de Jesus. É mesmo, querido? Eu quero te dizer, você está errado. Considere e comece a falar, Espírito Santo, eu considero a sua presença na minha vida. Espírito Santo, eu considero aquilo que o Senhor tem para a minha vida. E quem é o Espírito Santo? Eu trouxe aqui para vermos. Primeiro, João 16:8, abre lá. João 16:8. João 16, aqui na minha Bíblia, João 16 fala sobre a missão do Consolador, ou seja, a missão do Espírito Santo. Deixa eu ler João 16:1. Eu ia ler direto o 8, mas eu vou ler o 1. Você abriu lá? Eu vos tenho falado essas coisas para que não tenhais motivo de tropeço. Então, olha só. Vamos trocar a palavra tropeço por cair em tentação. Podemos trocar? Podemos fazer isso? Sem alterar o sentido do texto? Podemos? Então, olha só. Eu vos tenho falado essas coisas para que vocês não tenham motivo de cair em tentação. Então, qual é o motivo de cair em tentação? Não considerar o Espírito. Quando a gente faz o quê? Quando a gente considera o Espírito, a gente não tem motivo de cair em tentação. A gente não tem motivo de tropeço. Sabe por quê? Porque todas as vezes que a gente considera o Espírito, a gente não faz coisas que nós faríamos se nós não o considerássemos. Aí o 16:1, aí vem aqui no 16:3. 16:3 fala o seguinte: e farão isso por não... Não, deixa eu ler o 2 para dar o contexto do 3. Vou ler 1, 2 e 3, amém? Vamos lá. Eu vos tenho falado essas coisas para que não tenhais motivo de tropeço. Ele vos expulsarão das sinagogas e chegará a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando serviço a Deus. Ou seja, aqui havia muitos discípulos de Cristo que estavam pregando a Cristo, que estavam pregando o Espírito Santo, mas ainda existia muitas pessoas contra eles. Por quê? Como nós falamos aqui, eles eram os cristãos. E naquela época a religiosidade estava dizendo, ele não é o Cristo, ele não é o Cristo. E aí vem dizendo, e farão isso por não conhecer o Pai e nem a mim. Jesus está falando, olha só, vocês precisam entender para não ser motivo de tropeço. As pessoas vão ir contra vocês, mas elas estão indo contra vocês porque elas não me conhecem e não conhecem a Deus. E aí continua aqui no 8. E quando vier, né, ele vem falando aqui no 7, deixa eu ler o 7. Todavia digo-vos a verdade para o vosso benefício que eu vou, como eu falei com vocês já, né? Se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É tão interessante a gente ler esse texto, quando a gente entende aqui que o Espírito Santo vai convencer o mundo do pecado. E aí existe uma grande questão, as pessoas falam assim, o Espírito Santo fala com o pecador? O que você acha, sim ou não? Sim, sabe por que ele fala? Porque como o Espírito Santo vai convencer o homem do pecado se ele não estiver em pecado? Agora, nós somos guiados pelo Espírito, é diferente. Por que isso é diferente? Quando a gente compara duas pessoas, por exemplo, a maneira que eu falo com os meus filhos.
Às vezes eu dou uma ordem simples, mas como eu já conversei algo antes, eles entendem exatamente o que eu estou falando. E às vezes eu vou falar com uma pessoa que não está dentro do contexto, além de eu dar ordem, eu tenho que dar o contexto da ordem que eu dei. Está entendendo? Então essa é a diferença. Quando o Espírito Santo nos guia, Ele está dizendo, faça isso. Aí você já sabe que é o Espírito Santo. Você não fica, quem está falando comigo? Quem será? Não, não vou. Não é sobre isso. Então, entenda, o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aí é o 9, do pecado, porque não creem em mim. É interessante, porque quando a gente fala do pecado, porque não creem em mim. Porque quem crê em Jesus, aqui ele está falando de Jesus, quem crê em mim já não está mais em pecado. Uau! O 10, da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. Ou seja, a própria justiça de Deus. Que aí aqui é outro assunto maravilhoso. O 11, e do juízo, porque o príncipe deste mundo, quem é o príncipe deste mundo? Fala comigo. Satanás, o perdido, derrotado, aquele que está embaixo dos nossos pés, aquele fracassado, aquele que foi exposto publicamente, o coitado, o perdido, o que é menor do que nós. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Este versículo te diz, não dê a Satanás um lugar que ele não tem na sua vida. Ele já está condenado. Acabou. Não, mas ele é muito forte na minha... Não, ele não é forte não. Ele é fraco. Você que precisa se encher mais. Outra pergunta que eu faço, talvez vocês já tenham até me ouvido falar sobre isso. Isva, Satanás é forte? Quem acha que Satanás aqui é forte, levanta a mão. Sim, querido, Satanás é forte. Agora, ele não é mais forte do que Deus. E ele não é mais forte do que eu que estou em Cristo. Agora, Satanás é forte? Gente, Satanás, ele é, vamos lá. Ele é argiloso, ele é paciente, ele é inteligente. Agora, você é mais paciente, você é mais inteligente, você é mais esperto do que Satanás. Agora, a gente quer dar a Satanás um lugar que ele não tem na nossa vida. Ele é forte? É, a gente não pode subestimar o poder dele. Agora, ele é mais fraco do que nós. Por isso que nós oramos em nome de Jesus. Eu não vou contra Satanás simplesmente na minha força. Ó, Satanás, na minha força você tem que sair. Não, querido, não é na minha força. É no poder do nome de Jesus. Por quê? Porque Jesus, dentro da Trindade, foi quem me resgatou. E quando Ele me resgata, Ele me dá o direito de usar o nome dEle. Hoje é uma noite de estudo, né, queridos? A gente está tendo uma aula aqui, né? Até eu também. Por quê? Porque quando a gente olha para a palavra que Jesus, ele está falando, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar um outro consolador. Aquele que vai convencer o homem do juízo, do pecado, da justiça. O Espírito Santo, ele é o nosso guia. Abra a sua Bíblia em Romanos 8. Romanos 8. Ou seja, o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado. O Espírito Santo é o nosso guia. Foi isso que eu estava falando aqui quando eu falei a diferença entre o Espírito Santo falar com um pecador e o Espírito Santo falar conosco. Em Romanos 8, no versículo 14, fala assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Sabe, se a gente pegasse esse versículo para fechar essa ministração hoje, uau, ele me guia. O que é um guia? Sabe, eu não sei se você já fez um passeio em um lugar que você nunca foi e você contratou um guia. Uma vez nós estávamos, há muitos anos,
nós fomos no projeto Tamar. E nós chegamos no projeto Tamar, que é o projeto de tartarugas marinhas. É muito bonito, é um lugar muito bonito. Eu fui na região da Bahia. Quando nós chegamos lá, nós achávamos que começava, 8 horas, e nós chegamos bem cedo. Várias pessoas. Quando a gente chegou lá, eles falaram assim, olha, eu vou dizer que é 8 horas, mas eu não me lembro exatamente, mas eu vou dizer só para ficar fácil aqui. Entre 8 e 8h30, você entra e não paga. Falei, opa! Só que eles falaram, mas não tem guia. O guia é a partir de 8h30, você paga pelo guia. Só que nós éramos uma família muito grande, eu acho que nós éramos 10 pessoas, você lembra, Bela? Mais ou menos. Enfim, e a gente falou, uau, 10 pessoas sem pagar ingresso, vamos entrar. E nós entramos sem guia. Então nós olhamos as coisas, e a gente lia a plaquinha que tinha lá. Essa tartaruga tem 200 anos, essa outra tem 100 e não sei quanto. Essa aqui reproduz assim. Então você vai pegando informação. Só que o pessoal que veio depois de nós, o que pagou o ingresso, digamos assim, que estava com o guia, e eles estavam lá, o guia estava falando, olha, essa tartaruga ela tem 200 anos. Lá no cartazinho estava dizendo 200 anos, direto de não sei de onde lá. E ele falava, olha, ela tem 200 anos, ela veio não sei de onde, ela foi resgatada assim, 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 ela se reproduz dessa forma, ela faz isso, isso. Ele deu tanta informação que não tinha no papelzinho. Por quê? Fala comigo. Porque com o guia... Fala comigo. Porque com o guia, eu tenho mais informação. Ou seja, você pode ir onde você quiser, sem guia. Mas com o guia, você vai andar mais rápido, você vai andar mais fácil, você vai andar de uma forma muito melhor, você vai ter muito mais informação. E você vai chegar no final do percurso com muito mais entendimento daquilo que você acabou de fazer. Você está em um lugar, por exemplo, que não fala a sua língua. Você vai para um país que fala, por exemplo, você vai para a Alemanha, aí você vai num museu na Alemanha. Você não sabe nem como é que é oi em alemão. Você pega um guia, e o guia que fala português, ele vai te traduzir, não somente traduzir, mas ele vai interpretar tudo aquilo que você está vendo, sim ou não? A viagem, ela fica mais valiosa com o guia ou sem o guia? Quem é o Espírito Santo? Fala, ele é o meu guia. Ele é aquele que te dá informação. Ele é aquele que sabe do seu presente. Ele é aquele que sabe do seu futuro. Ele sabe onde você precisa ir. Ele sabe onde você não precisa ir. Ele sabe onde você acha o que você procura. O Espírito Santo te guia em toda a verdade. Sabe, queridos, são tantos testemunhos que a gente tem com o Espírito Santo quando a gente começa a orar. Quando a gente começa a dar a Ele o lugar de guia na nossa vida. Começa a dizer quando você acordar, Espírito Santo, o meu guia. Espírito Santo, Tu és o meu guia neste dia. Me guie em toda a verdade. Me guie onde eu preciso ir. Me guie no trânsito. Me guie nas compras. Me guie nas escolhas. Me guie no dia a dia. Me guie onde ir. E com quem estar. Porque o guia, quando nós temos um guia, eu quero te dizer, a palavra diz, aqueles que são o quê? Guiados pelo Espírito, eles são o quê? Quem usufrui do guia? Fala comigo, os filhos. E quem são os filhos? São aqueles que já confessaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que já consideraram o sacrifício de Jesus, que já consideraram a Deus na sua vida. Sabe, queridos, muitas vezes eu estava vendo algumas coisas, estudando um pouco sobre alguns assuntos. Você sabe que uma das coisas que a humanidade está perdendo, que as pessoas têm se esfriado, sabe o que é? Elas estão começando a considerar um Deus como comum.
Fala comigo, Deus não é comum. Deus não é o meu parceiro. E aí, parceiro, beleza? Ele é Deus, querido. Ele é Deus da palavra dele, Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é digno de honra, Ele é digno de louvor, é Ele quem faz, as coisas acontecem porque Ele quer na nossa vida. Agora não, eu posso fazer qualquer coisa, Deus vai me perdoar mesmo? Não faça isso com a sua própria vida. Deus é galardoador? Sim. Deus é misericordioso? Sim. Mas eu quero te dizer, Deus é um justo juiz. Deus é um justo juiz. Ele é o nosso consolador. Como Jesus disse, eu vou para o Pai. E eu vou enviar um novo consolador. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Sabe, essa palavra consolador, querido. Ela não é só para nos consolar. Ai, eu estou tão triste hoje. Eu preciso da função consolador do Espírito Santo. Ele não é um aspirador de pó que eu vou usar uma função. Hoje é consolador. Amanhã é energizador. Amanhã é guia. Não. A palavra consolador, querido, é aquela que está contigo. Todos os dias, quando você acorda, você precisa de um consolador. Porque a Bíblia, ela diz que os dias, eles são maus. Diz que o mundo jaz no maligno. Imagina se a gente olha para esse mundo e fala, é tudo assim mesmo. A vida é assim mesmo. Todo homem é ruim. Toda mulher é ruim, é assim mesmo. Ei, o Consolador, o poder do Consolador dentro de você é considerar a palavra dele dentro de você e falar, todas as coisas vão ficar bem, todas as coisas cooperam para o meu bem, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, eu amo a Deus, eu sou guiada pelo Espírito, Ele me consola em toda a verdade, as coisas vão acontecer. O dia mau chegou, Ele está dizendo, por mais que o dia mau tenha chegado, diante de todas as coisas, você é mais do que vencedor, você tem a resposta dentro de você. E onde que está a resposta? Pergunta de prova. Onde está a resposta? Essa questão vocês vão pular? Próximo? Fazer igual o Chaves, né? Pergunta outra, essa é muito fácil. Está dentro de você, querido. Essa é a resposta. Onde está a resposta, querido? Fala, está dentro de mim. Aleluia. Abra sua Bíblia lá. Você está em Romanos, né? Fica em Romanos então. Vamos falar aqui, Romanos 8, 26. Ele é o nosso intercessor. Do mesmo modo. Olha só, o 25. Olha que interessante. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Aí o 26 ele fala, do mesmo modo, o Espírito nos socorre na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos que não se expressam com palavras, com gemidos inexprimíveis, ou seja, com aquele gemido que você só geme, está doendo tanto que você só geme, mas não é igual aquela música, está chorando, geme e chora, está chorando, ei, é diante do Senhor, eu não vou ficar gemendo e chorando diante de você. Eu estava conversando hoje no começo do culto com a Valéria, né, Valéria? Aí eu falei, assim, mas não é uma reclamação, eu não estou reclamando, porque a frase parecia uma reclamação de algo que eu estou vivendo, mas eu falei, não é uma reclamação, é uma consideração de coisas que estão acontecendo, mas dentro de mim, dentro de você, existe uma certeza que Ele vai interceder por você. E o que é interceder por você? Sabe, por exemplo, o Alexandre não veio hoje, meu marido, pastor Alexandre não veio hoje. Aí é interessante que o Tiago está tratando um negócio com o Alexandre e o Tiago veio falar comigo.
ele veio me mostrar umas fotos. Olha, Isva, aqui eu estou te mostrando isso. Se eu falar com o pastor. Falei, não, fala você com o pastor. Ou seja, o que ele pediu para eu interceder. Coisa simples, do dia a dia, nada demais, amém? Eu posso interceder? Posso, mas eu tenho certeza, queridos. Eu tenho certeza que o que eu vou falar para ele, para o meu marido, é, o que eu vou falar. Tiago, eu já vou te falar o que eu vou falar para o meu marido, tá? Amor, o Tiago quer falar com você. Mas você acha que o Espírito Santo faz assim? Deus, Jesus, Deus, olha só. Eu ouvi uns negócios lá do pastor Joselito, né? Porque é nosso filho, né? O Joselito quer falar com você. Vai lá, Joselito. O Espírito Santo vai chegar diante de Deus e vai falar assim, olha, eu ouvi as orações dele. E ele tem pedido isso, ele tem clamado isso. E é interessante, porque não é uma intercessão que a gente ora como se a gente estivesse orando para um santo. Mas nós estamos orando pelo próprio Deus. E o Espírito Santo, quando nós estamos orando em outras línguas, ele está dizendo, ora em outras línguas, porque eu vou traduzir exatamente o que você quer para Deus. E traduzir é diferente de interpretar. Nesse caso aqui é interpretar, não é traduzir. O traduzir a gente fala inglês e traduz para português ou para qualquer outra língua, ou português para outra língua. Mas a interpretação, queridos, foi isso que ele quis dizer. Você tem ideia do poder do Espírito Santo sobre a sua vida? Ele te consola, ele te protege, ele te guia, ele intercede por você, ele te reveste de poder. O que é se revestir de poder? Quem quer, querido? Imagina se a gente tivesse aqui um chuveiro que chovesse ouro. Quem ia querer? Eu ia querer. Eu ia trazer minhas coisas tudo para banhar de ouro. Sim ou não? Porque a gente entende que ouro é uma coisa o quê? Valiosa. Sim ou não? Pois é isso que o Espírito Santo quer fazer com você. Ele quer te revestir. Ele quer te dar, não somente, queridos, o poder que você tem, a habilidade que você tem. Não vou falar sobre isso, mas entenda que quanto mais habilidade você coloca dentro de você, mais fácil vai ser você chegar onde você precisa. O que é isso? Um exemplo bem rápido, não quero me alongar nisso, mas isso é algo muito interessante. Por exemplo, você vai fazer uma prova da escola, uma prova de concurso, uma prova de vestibular. Quanto mais você estuda, mais fácil vai ser a prova, sim ou não? Agora, quando você não estuda, você chega lá e fala assim, Espírito Santo, me mostra a resposta. A, B ou C dessa daqui. Lembrando que é CESP, uma errada no uma certa. Vamos devagar. Ou seja, tenha habilidade, vai estudar. Vai trabalhar. Vai estudar para ser melhor na sua área. Vai ler um livro. Tem gente que fala assim, nossa, como é que é para dar aula? Você chega lá e dá aula? Eu chego lá e dou aula, E fala, Espírito Santo, você que sabe, eu não estudei nada, eu nem li a apostila. É assim que funciona, imagina. O professor chegar na sala de aula e falar, eu nem sei o que a gente vai falar hoje. A sala de aula pega fogo. Agora, presta atenção. Uau, eu estudei, eu me capacitei. Eu tenho sido fiel ao Senhor. Eu tenho considerado o Espírito. Ele tem me guiado a toda a verdade. Ele é o meu consolador. Ele me dá força. Ele me reveste. Ele é o meu intercessor. Então, tudo que eu fizer, eu serei o quê? Bem-sucedido. Então, eu estou começando a mensagem com o nome da Trindade. Estou terminando a mensagem com seja bem-sucedido. Por que seremos bem-sucedidos? Porque vamos considerar cada vez mais o próprio Espírito Santo. Aleluia. Sabe, lá em Atos 2 ainda, quando vem falando sobre... Abra lá. Ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam... Estou no 1, Ana. Todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente,
veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Queridos, eu quero dar só um entendimento que eu tive essa semana sobre de repente. Quem aqui está esperando um de repente de Deus? 3% da igreja. Eu vou perguntar de novo. Quem aqui está esperando um de repente de Deus? Ei, existe um de repente para chegar na sua vida. Existe um de repente na sua direção. Existe um de repente chegando até você. Mas é interessante porque antes de falar no de repente, fala que eles estavam o quê? Reunidos. O que eles estavam fazendo? Eles estavam fazendo algo. Eu quero te dizer, faça algo, porque o de repente de Deus vai chegar na sua vida quando você estiver fazendo algo. Venha orar na terça-feira à noite, porque de repente vai acontecer alguma coisa. Venha ouvir mais da palavra na quinta-feira, porque de repente vai acontecer alguma coisa. Venha congregar no domingo, porque de repente vai acontecer alguma coisa. Uau! O de repente não chega para qualquer um, não. O de repente chega para aqueles que são guiados. O de repente chega para aqueles que estão em Deus. O de repente de Deus chega para aqueles que decidem estar na presença do Senhor e considerá-lo. Meu Deus. Pastor Joselito, eu estou suando aqui, viu? Aleluia. Vamos lá, vou continuar. O 3, e apareceram as línguas como de fogo, distribuída entre eles, sobre cada um pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Aqui, queridos, é o batismo no Espírito Santo. Presta atenção. Deixa eu explicar isso. No dia que você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, lembra que eu falei, a pessoa aceitou Jesus como Senhor da sua vida hoje, morreu hoje, foi para o céu, de acordo com a palavra, sim, ok? E eu não posso julgar, eu não posso dizer, essa pessoa foi para o céu, essa pessoa foi para o inferno. Isso não cabe a mim mesmo. Não cabe a mim e eu quero te dizer, não cabe a você também. Tá certo? Mas o batismo no Espírito Santo, ele tem uma evidência. O que é uma evidência? É algo que está todo mundo vendo. É evidente que está todo mundo vendo aqui que o meu vestido é verde. Sim ou não? A evidência prova que o meu vestido é? A não ser que tenha algum daltônico aqui que vai dizer que é cinza. Mas está tudo bem. É azul, tá certo? Agora, o que é a evidência? Falar em outras línguas. E quando você fala em outras línguas, o que acontece com a sua vida? Aí a gente vai lá em Romanos, não precisa ir, nós acabamos de ler. Em Romanos 8, quando nós oramos, Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém. É interessante, pastor Alexandre falou aqui na quinta-feira sobre um livro, o Orar no Espírito, o Orar no Poder. Everaldo, por favor, traz para mim esse livro ali que está ali embaixo, Como Ser Guiado pelo Espírito Santo. Está na última prateleira, o terceiro. Isso, esse aí, por favor. Ele falou desse livro, o Orar no Espírito, o Orar no Poder. É interessante que ele fala que Oral Roberts estava orando 8 horas por dia. Mas ele conta, obrigada. Ele conta que no primeiro dia, ele falou assim, o que eu vou fazer nessas 8 horas? Eu vou orar. E ele levou, o livro fala isso, que ele levou 15 minutos orando por todas as pessoas do mundo que ele conhecia. Pai, mãe, gato, cachorro, papagaio, filho, todo mundo. Quando deu 15 minutos, ele falou, e agora, o que eu vou fazer? E ele falou, agora eu vou orar em línguas. Ele começou a considerar. E então ele passa 8 horas por dia orando em línguas. Os primeiros minutos ele vai ali, faz aquela oração, obrigada por isso, aquilo, nomeia algumas coisas, ora por alguns pedidos, e em seguida ele continua orando.
em línguas. Por quê? Para que ele comece. Por quê? Porque ele começa a entender que ele estava ali orando a perfeita vontade de Deus. Aí agora eu quero perguntar algo para você. Imagina você na sua vida. Feche seu olho aí. Começa a imaginar você em uma posição de oração. Todo mundo fechado o olho, senão eu vou chamar pelo nome aqui. Feche o olho, todo mundo. Teve gente que abaixou a cabeça rapidinho. Olha, presta atenção. Você em uma posição de oração. Ok? 8 horas por dia. Feche o olho, Hélio. Você 8 horas orando a perfeita vontade de Deus. Não abra o olho ainda. A perfeita vontade de Deus. Imagine, antes de você abrir os seus olhos, imagine como você se levantaria deste lugar de 8 horas orando a perfeita vontade de Deus e não a sua. Aleluia. Você consegue ter um temor do Senhor do que você está fazendo? Aleluia. Você pode começar a orar em línguas agora? Aleluia. Tu és o nosso guia, ó Espírito Santo. Tu és o nosso guia, ó Espírito Santo. Tu nos guia a toda a verdade, ó Espírito Santo. O Senhor está conosco todos os dias, ó Espírito Santo. Nós te consideramos. Nós levamos em consideração aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós levamos em consideração aquilo que o Senhor tem feito por nós. Nós levamos em consideração as tuas palavras para sermos guiados pelo teu Espírito. Nós levamos em consideração a tua palavra para sermos consolados. Nós temos a garantia da salvação. Tu és a garantia da nossa salvação. Nós somos selados pelo teu Espírito. Nós somos selados. Nós somos escolhidos. Nós somos diferenciados. Porque nós podemos fechar os nossos olhos e usufruir desta comunhão. Ele não está aqui, querido, te dizendo não, não, não. Ele está dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus está dizendo: ei, tomai sobre vocês o meu jugo, que é suave e leve. Por quê? Porque o Espírito Santo está te guiando, está te direcionando, está te dando ideias, está te convocando, queridos, para momentos de oração. Momentos de comunhão. Não tem como nos levantarmos de um tempo de oração e comunhão com o Senhor da mesma forma que nós entramos, da mesma forma que nós começamos. Não existe, não existe, porque quando nós tocamos no Senhor, Ele transfere algo para nós. Nós chegamos tristes diante do Senhor, Ele traz alegria. Nós chegamos com o nosso coração cansado e Ele nos dá alívio. Ei, o Senhor está querendo te dar evidências de que Ele é contigo, evidências de dias melhores, evidências do poder de Deus sobre a sua vida. E o Senhor está dizendo: é tempo de repente, é tempo de repente, é tempo de repente, é tempo de usufruirmos do poder de Deus na nossa vida, na nossa casa, no nosso dia a dia. Ei, o Senhor está conosco. Aleluia. Aleluia. Existe alguém aqui essa noite, querido, que nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Nunca falou: Senhor Jesus, Tu és o meu Senhor. Porque é simples, é crer com o coração e confessar com a boca.
Mas eu preciso estar melhor nisso. Eu preciso parar de fazer isso. Eu preciso parar de fazer aquilo. Ele está te dizendo: com a minha ajuda vai ser mais fácil você parar com tudo que você precisa parar. Aleluia. Existe alguém aqui essa noite que nunca fez essa confissão e quer fazer? Eu quero que você levante as suas mãos, venha aqui na frente, porque nós queremos nos alegrar com você. Você pode ficar em pé, igreja. Aleluia. Aleluia. Te amamos, Senhor. Há alguém aqui essa noite que precisa fazer essa confissão, que já fez essa confissão, mas não tem certeza da sua salvação, porque o Espírito Santo, Ele é a certeza da nossa salvação. Aleluia, 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 aleluia. Querido, você é guiado pelo Espírito. Você sabe que você é guiado pelo Espírito. Você é filho, você é filha. Ei, existe alguém aqui que nunca foi batizado no Espírito Santo, que não ora em outras línguas, mas quer orar hoje, quer orar agora, quer usufruir de tudo isso, desse poder, quer ser revestido de poder, quer sair daqui com um presente maravilhoso, que vai te ajudar nas suas fraquezas, que vai te ajudar no seu dia a dia, que vai fazer com que você avance, com que você vá adiante, que você vá além daquilo que você tem ido, do lugar que você tem ido, porque nós vamos orar a perfeita vontade de Deus. Imagine você: eu só tenho 10 minutos para me retirar e orar ao Senhor. Que seja com intensidade esses 10 minutos. Amanhã é 11, depois é 12, depois 13, você vai aumentando. Quando você vê, você pode orar 8 horas, você pode orar 24 horas. Aleluia. Sem peso. Sabe por quê? Pelo privilégio. Pastor Joselito, quando pegou o microfone, ele falou privilégio, ele falou essa palavra, privilégio. Fala comigo: eu tenho privilégio de chamar Deus de Pai, de chamar Jesus de irmão e de chamar o Espírito Santo de Consolador. Ei, Ele é seu amigo. Aleluia. Senhor, nós te amamos, nós te exaltamos e nós te damos graças. Nós te damos graças, Senhor.